Boa noite, pessoal. O pastor já me apresentou, então, né? Meu nome é Wagner, sou de Alvorada. E nem sempre eu me considero uma pessoa que conseguiria estar diante de tanta gente, né? Para mim, hoje já é difícil, né? Mas se eu voltar alguns anos atrás, para mim certamente seria impossível. Sempre fui uma pessoa muito envergonhada de ficar diante de pessoas, de conversar. E em 2015, eu acabei conhecendo essa ONG da qual o pastor falou. E conheci realmente dessa forma, conheci porque o Parceiro de Deus ele levava normalmente lanches no sábado, nos domingos. E eu tinha um amigo que morava ali perto e um dia me chamou e eu fui ali. Só que no dia que ele me chamou era exatamente o dia de uma célula. Ele foi esperto, né? É estratégia, né? É isso que a gente faz hoje também, né? E aquele dia fica na minha memória, né? Na minha lembrança sempre. Porque mesmo distante, sem conhecer Deus naquele momento, eu sempre gostei de ajudar as pessoas. E ali eu vi uma atitude de amor da qual eu não conhecia naquele bairro do qual eu morava. Aquela ONG, o Projeto Parceiro de Deus, eles ajudavam, eu posso dizer, a parte mais carente naquele tempo que tinha no bairro, talvez até na cidade. Pelo menos a parte mais carente que eu conhecia. E no momento em que eu vi aquilo, eu pude experimentar um pouco daquilo que era o amor verdadeiro. O amor que por muitas vezes, nem dentro da minha própria casa eu pude conhecer. E isso me marcou tanto, que desde aquele dia em diante, eu permaneci firme, eu permaneci fiel, e estou firme com Deus, e nunca esqueci de onde Deus me tirou, porque isso eu acho mais importante. Deus ele pode nos colocar nos lugares mais altos, nos lugares que muitas vezes a gente nem imagina. Quando eu abri minha célula, eu não imaginava que eu estaria pregando no culto, eu até nem tinha desejo, eu até nem queria ser missionário, eu não queria ser líder, eu queria fazer minha célula porque eu entendia que aquilo era o que Jesus tinha me chamado para fazer, mas não era o meu desejo naquele momento. E eu quero compartilhar com vocês algo muito importante do começo do meu ministério. Através daquela ONG, eu conheci a célula, e dentro da célula, o que eu acabei conhecendo? Eu acabei conhecendo um projeto, que foi o projeto que sustentava aquela ONG, que era o Projeto Parceiro de Deus. E eu vim de uma família muito trabalhadora, mas que passou muito trabalho, passou muita dificuldade. E todo dia que eu me levanto para trabalhar de manhã, eu agradeço a Deus, porque um dia eu conheci o Projeto Parceiro de Deus. Eu tinha muita dificuldade em querer ajudar as pessoas financeiramente, em querer entregar a oferta na igreja. Para mim era algo nem pensar. Mas quando eu conheci o Projeto Parceiro de Deus, eu vi o que realmente ele fazia na vida das pessoas e o que ele fez na minha vida. Aquilo me deu um gás, me deu um ânimo novo. E eu vou te falar, eu posso dizer que mais da metade dos testemunhos que eu tenho na minha vida são através do Parceiro de Deus. Eu poderia contar 10, 15 testemunhos se eu quisesse, mas eu vou no último agora. Conversamos, eu e a Tamires, com uma discípula, e desafiamos ela a aumentar o seu Parceiro de Deus, para que Deus possa abrir uma porta na faculdade, onde ela precisa. E eu falei, tu não vai entrar sozinha, eu e a Tamires vamos junto contigo. A gente não tinha aquele valor naquele momento. Nosso carro estava até estragado. E eu levei meu carro para arrumar, o orçamento deu 3 vezes o valor daquilo que eu tinha. Aí eu, orando para Deus, pedindo para que Ele pudesse me capacitar, para que eu soubesse o que fazer naquele momento. Deus, Ele me trouxe a ideia, pessoas que poderiam me ajudar. E quer saber, sem não ter trabalhado
com um mecânico. Eu fui lá e comprei uma peça e arrumei meu carro sem saber nada, com metade do valor que eu tinha. Deus, Ele faz coisas surpreendentes que a gente acaba sem entender. E eu sou grato ao Projeto Parceiro de Deus, eu sou grato à ONG, porque esse projeto, essa ONG também me tirou lá de longe. E quem diria que a ONG que o pastor Jonas, a pastora Marisa cuidava, seria a ONG que estaria os meus futuros pastores, os futuros pastores de uma regional, uma igreja maravilhosa como essa. Cada vez que a gente vem aqui, a gente se sente encantado nesse lugar. Eu cheguei aqui nervoso, mas agora já estou em casa, né? Então, como eu estava falando, os pastores ali atrás, em 2015, à frente de uma ONG, e hoje são os meus pastores, são os meus líderes. Os pastores não sabem, mas no momento em que eu estava um momento mais difícil do começo da minha caminhada, mais difícil, eu estava no segundo módulo do IV, e para quem é líder sabe que neste momento que o aluno é provado o caráter, e eu não estava conseguindo levar ninguém mais nos cultos, já não queria mais ir na arena. Aí um dia me convidaram para ir no culto do Conexão, ainda quando havia, e eu não queria ir no culto de jeito nenhum, mas acabei indo num culto que me fizeram o convite. O pastor, ele nem sabe, mas naquele dia eu não tinha nem dinheiro para voltar para casa. E ele não lembra, mas eu lembro, ele me levou até perto da minha casa. Sem saber, eu estava na frente da igreja, eu fui levar uma senhora na parada, e ele passou e ofereceu carona para a senhora. E curiosamente a senhora morava perto da minha casa. Aquilo me fez entender que Deus, Ele junta as coisas, nada é em vão. E me deu força, energia, para que eu pudesse estar aqui hoje trazendo a palavra dEle. E hoje, curiosamente, eu vou falar sobre isso, sobre energia produtiva. Energia que te leva a ter resultado. Mas antes de entrar na palavra, eu quero te convidar a fechar os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, Deus, eu apresento cada um dos meus irmãos diante da sua presença. Que nessa noite, meu Pai, o Senhor possa abrir o nosso coração, abrir a nossa mente para receber daquilo que vem do Senhor, daquilo que vem dos céus para a nossa vida, meu Pai. Em nome de Jesus, amém. Eu quero te convidar a abrir no livro de Mateus. Mateus 19. Mateus 19 e 16. Não se preocupa que ainda não é o dízimos e ofertas, tá? Mateus 19 e 16. E eis que alguém se aproximando perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para alcançar a vida eterna? E ele lhe disse: Por que me chamas de bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Mas se queres entrar na vida eterna, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: Quais? E Jesus respondeu: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, ama teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: Tudo isso tenho guardado desde minha juventude. Que me falta ainda? Jesus lhe disse: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que possui e dê aos pobres, e terá tesouro nos céus. Depois vem e me segue. O jovem, ao ouvir essas palavras, retirou-se triste, porque era possuidor de muitos bens. Aqui, a última parte do versículo que eu li, do 22, versículo 22, fala assim: porque era possuidor de muitos bens. Esse jovem, com toda certeza, ele era um jovem muito rico, porque até a palavra ali, o subtítulo que fica na mensagem dele, fala o jovem rico. Ele, com certeza,
ele investia muita energia nessa área financeira. Com toda certeza, ele investia muita força para alcançar o sucesso financeiro. E isso acontece nas nossas vidas, toda vez que nós investimos muita força em algo, toda vez que nós colocamos muita energia em certo ponto, naquele ponto certamente a gente vai crescer. Certamente Deus ele vai fazer com que a gente venha a romper naquela área. Mas a gente precisa entender o seguinte, no verso 22 fala assim, e o jovem ouviu essas palavras e retirou-se triste. Ele era sim uma pessoa bem-sucedida, ele era uma pessoa próspera, uma pessoa que alcançou algo muito grande, porque senão a palavra não citaria ele como o jovem rico. Ele não seria lembrado, aqui não fala o nome dele, só fala que era o jovem rico. Então ele era sim muito abençoado. Eu quero que você entenda hoje que não importa se nós somos muito abençoados em uma área, nós temos que saber vigiar as outras, nós temos que saber cuidar de todas as áreas de nossa vida. Não adianta nós trabalharmos, darmos duro, conquistarmos bênçãos financeiras e deixarmos as coisas de lado. Esse jovem aqui, ele deixou de cumprir a vontade de Deus, porque ele escolheu o seu dinheiro, porque ele escolheu viver aquilo que ele achava que estava dando resultado, que era cumprir aquilo que ele estava fazendo em sua vida, que era trabalhar, conquistar a área financeira. Mesmo esse jovem, ele sendo bem sucedido, ele mostrou uma falha. E eu trouxe esse verso para que nós possamos aqui entender que mesmo se nós alcançarmos sucesso muito alto em uma situação, nós ainda temos que cuidar do resto. Deus, Ele tem falado muito comigo nesses dias sobre isso. Mesmo quando nós alcançarmos sucesso em determinada área, não importa se é no trabalho, não importa se é no ministério, não importa se é nas finanças, não importa se é na família, nós devemos cuidar de tudo, não apenas de uma parte. Aqui no verso 22, a gente vê que Jesus deu uma direção para ele, e ele foi para outro lado. Quem era Jesus? Jesus naquele tempo, a gente pode dizer hoje, que Jesus era o pastor dele, Jesus era o líder dele. O que acontece é que muitas vezes, nós investimos muita energia em cima de algo, e nós alcançamos um resultado por causa dessa energia, nós alcançamos um resultado, porque nós trabalhamos dia e noite em cima daquilo, e o resultado vem. Mas aí o nosso líder, nosso pastor, ele nos dá uma direção. Ele fala, não precisa forçar tanto desse lado, vai para esse lado. Só que a gente, por achar que nós estamos fazendo certo, nós continuamos no mesmo caminho que a gente está seguindo. E foi o que aconteceu com esse jovem. Ele tinha sim sucesso. Ele realmente alcançou aquilo que muitos de nós queremos alcançar, que é uma vida próspera, uma vida de riquezas. Ele alcançou sim, só que ele alcançou uma coisa boa de um lado e esqueceu o outro lado. Ele esqueceu que ele ganhou tudo aquilo porque ele cumpria a palavra. Aqui, se nós lermos, no verso 18, diz assim, disse-lhe ele, quais? Jesus respondeu, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai, honra tua mãe, ama teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem, isso tudo já tenho guardado desde minha juventude. Quer dizer que ele cumpria a palavra de Deus. Deus deu para ele todo o sucesso que ele tinha, porque ele cumpria a palavra de Deus. Mas quando ele alcançou todo o sucesso, quando ele alcançou aquilo que ele queria, ele virou as costas para Deus. O líder dele foi lá e falou, faz isso, vai nessa direção. E ele achou, não, eu estou tendo sucesso sozinho, eu não preciso do meu líder, eu vou para esse lado. E nós temos que vigiar, porque nós fazemos isso muitas vezes também. Achamos que simplesmente porque alcançamos um resultado pequeno, nós já sabemos de tudo. Achamos que
que simplesmente porque nós conseguimos abrir a nossa célula, porque nós conseguimos multiplicar a célula, porque nós conseguimos um emprego melhor, nós não precisamos mais ouvir a voz do nosso líder. E Deus, Ele não tem isso para nós. Ele quer que nós ouçamos o nosso líder, que nós pegamos a Bíblia, abrimos, lemos e recebemos a palavra de Deus. Deus, Ele quer que você venha no culto, você que está aí também online. Deus, Ele quer que você venha no culto para receber a palavra dEle, para receber aquilo que vem dEle. E eu quero convidar vocês a voltar umas páginas na Bíblia, se você estiver com a de papel, em Mateus 16. Mateus 16, 13 em diante. Fala assim: E chegando Jesus à região de Cesaria de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem os homens dizem ser o Filho do Homem? Eles disseram: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Disse Jesus: E vós, quem dizeis que eu sou? Respondeu Simão Pedro: Disse: Tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus respondeu: Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que estás no céu. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares da terra será desligado no céu. Aqui a gente vê uma passagem que chama muito a minha atenção, porque a palavra fala que Simão, ele teve uma revelação vinda de Deus, vinda dos céus. Jesus, ele fala: não foi carne, não foi sangue quem te revelou, mas foi o meu Pai que está no céu. Aqui, com toda certeza, eu posso te dizer hoje, Pedro, ele alcançou sucesso no seu ministério neste momento. Para ele ter uma revelação de Deus, ele precisa buscar a Deus, ele precisa estar próximo de Deus. Ninguém recebe nada de Deus estando longe dele. Se Pedro recebeu a revelação naquele momento, é porque ele estava perto de Jesus, é porque ele buscou a Deus, é porque ele buscou em Deus isso. Mas, mesmo Pedro, ele sendo bem sucedido nessa área, se nós nem precisa pular um capítulo para frente, apenas alguns versículos. No verso 21, desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que ele deveria ir a Jerusalém e padecer muito por parte dos anciões, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Preste atenção, no verso 22. Então Pedro, tornando à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: de modo algum te sucederá. Começou Pedro a repreendê-lo, dizendo: Senhor, não o permita Deus isso, de modo algum te sucederá. A gente vê aqui, se nós lermos o 23, Jesus, ele ainda repreende Pedro depois disso. Fala assim: mas ele, voltando-se, disse a Pedro: arreda-te de mim, Satanás, és tu uma pedra de tropeço, porque teus sentimentos não são os de Deus, e sim os dos homens. Pedro, ele tinha acabado de receber uma revelação de Deus, ele tinha acabado de receber o sucesso na área ministerial, ele recebeu uma revelação vinda de Deus, ele estava muito próximo de Deus. E Pedro, mesmo recebendo essa revelação, mesmo Jesus falando que sobre a vida dele, sobre ele edificaria a igreja, mesmo Jesus falando que entregaria a ele as chaves do céu, e tudo aquilo que ele ligasse na terra seria ligado no céu. Mesmo depois de tudo isso, Pedro chegou e não cumpriu aquilo que Jesus queria.
E pior ainda, Pedro, ele achou que era maior que seu líder. Ele achou que era maior que Jesus. Porque Deus me deu uma revelação. Porque Deus ele fez na minha vida. Porque meu ministério está grande. Porque as coisas acontecem na minha equipe, na minha célula. Pedro, ele fez isso. E isso acontece conosco também. Nós temos que vigiar no momento que nós recebemos a bênção. Hoje Deus ele vem trazer uma bênção na sua vida, amém? Mas depois de você receber essa bênção, eu quero te falar, abre os teus olhos. Não é porque Deus ele fez algo grande na sua vida que você é maior que seu líder. Pedro ele tinha acabado de receber uma visão de Deus. Ele tinha acabado de receber as chaves dos céus. E depois disso, Jesus teve que repreendê-lo, chamar a atenção dele, porque ele estava se colocando num lugar que não era dele. Nunca se coloque num lugar que não é seu. O seu lugar é o seu lugar e ponto. Pedro, ele colocou muita energia em algo. Isso foi bom, porque ele recebeu uma revelação de Deus. Mas ao mesmo tempo, ele deixou o resto para trás, aquilo subiu a cabeça dele. E eu trouxe duas passagens totalmente diferentes. Uma de um homem, de um jovem, que era muito próspero, que era muito bem financeiramente. E a outra de Pedro, o qual ele foi muito bem sucedido, o qual ele teve sucesso no seu ministério. Aqui com certeza existe dos dois tipos, pessoas que são abençoadas financeiramente, pessoas que têm um ministério forte. E se não tem, Deus ele vai fazer na sua vida. Mas a dúvida que fica é essa: será que energia produtiva é somente tu alcançar o sucesso que você deseja? Porque muitas vezes nós não desejamos mais de uma coisa. Muitas vezes nós queremos alcançar sucesso numa área. Muitas pessoas têm o desejo de alcançar o sucesso financeiro. E elas passam a vida, vai ano e vem ano, correndo atrás do sucesso financeiro. Outras pessoas, elas querem sucesso ministerial, vai ano e vem ano, vão correndo atrás do seu ministério. Mas a questão que fica é, será que energia produtiva é somente você alcançar o sucesso em uma área de sua vida? Eu já ouvi diversas pessoas falarem que se arrependem de só terem buscado dinheiro, de só terem buscado sucesso em uma área de sua vida, porque o tempo passa. Hoje nós somos jovens, amanhã a gente não é mais. Deus, Ele quer que nós venhamos a alcançar sucesso em todas as áreas. E se nós lermos no livro de João, João 10:10, fala: o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Ter vida em abundância não é alcançar sucesso só numa área de sua vida. Isso não é vida em abundância. Jesus ele não fala que eu vim para que você escolha uma área de sua vida para ter a abundância. Jesus ele fala que ele veio para dar vida e vida em abundância. Ele não vem apenas para te dar vida, uma vida comum. Ele vem para trazer abundância para a sua vida, mas não é só na área financeira. Muitas pessoas alcançam estabilidade financeira e acabam deixando as outras coisas de lado. Quantas pessoas alcançam o sucesso financeiro, enquanto isso a sua própria família dentro de sua casa vai se destruindo aos poucos. Quantas pessoas
se importa demais com seus afazeres, com as suas coisas, e esquece do ministério que Deus colocou nas suas mãos. Jesus, ele veio para trazer abundância sobre você, para você alcançar o sucesso em todas as áreas. Mas para a gente alcançar isso, a gente precisa voltar lá no livro de Isaías, para aprendermos algo. Em Isaías 49, versículo 4, diz assim: mas eu disse, tenho trabalhado muito em vão, e sem proveito gastei minhas forças, minha energia. Quantos de nós aqui se sentimos cansados, sentimos abatidos, sobrecarregados? Assim como foi ministrado no momento da oração da pastora, foi só confirmação de Deus. Muitos de nós estamos cansados, estamos sobrecarregados, porque estamos trabalhando errado. Eu quero que você entenda, preste atenção. Se você continuar colocando energia no lugar errado, você não conseguirá alcançar aquilo que você deseja. Você está lutando, você tem energia, Deus colocou a força que você precisa dentro de você. Mas se você continuar colocando num lugar que não é, o seu milagre não vem. Aqui fala assim: mas eu disse, tenho trabalhado muito, em vão, e sem proveito gastei minhas forças. Porém, a minha causa está diante do Senhor, e a minha recompensa perante o meu Deus. Aqui a gente vê que mesmo se nós colocarmos a nossa força no lugar errado, a nossa recompensa, o nosso milagre, ele permanece diante de Deus. Aquilo que Deus prometeu para você, Ele não vai tirar da sua vida, aquilo continua diante dEle, basta você ir pegar. Mas tem um porém, aquilo que nós precisamos, aquilo que nós desejamos, o nosso milagre, ele só vem se nós colocarmos a energia, colocarmos força no lugar certo. Em Mateus 6,33 fala assim: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. O que acontece muitas vezes, o que aconteceu nesses 2 anos que a igreja ficou quase fechada por um tempo, foi que nós buscamos demais as nossas coisas. E não é errado, você tem que buscar suas coisas sim, mas nunca se esqueça de Deus, nunca se esqueça de buscar o reino de Deus, nunca se esqueça de buscar a justiça de Deus, porque é isso que faz aqui o seu milagre chegar. O seu milagre, ele só é seu milagre hoje, porque você ainda não precisa dele na sua vida. E se você não precisa, você tem que pegar esse verso de Mateus 6,33 que fala que as outras coisas vão ser acrescentadas. Se vai ser acrescentado é porque não te falta. Deus, ele vai acrescentar na tua vida, mas não é que você esteja precisando hoje. Então coloque a sua energia em buscar a Deus, coloque a sua energia em buscar a justiça de Deus. Você não precisa ser líder de célula se não quiser, mas você precisa levar a palavra dele, levar o amor dele às pessoas, levar o amor dele à sua família, e assim o reino de Deus vai descer sobre sua vida. Eu quero voltar em umas páginas, ler Isaías 40. (40, 29), que diz o seguinte: Ele dá vigor ao cansado, e se acrescenta energia aos que não têm força. Os jovens se cansam e se fadigam, os valentes fraquejam e caem. Mas os que esperam no Senhor adquirem um novo vigor, levantarão voo como de águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão.
Eu quero que você pense neste momento. O que você tem buscado na sua vida neste momento? Quero que você feche seus olhos neste momento no seu lugar. O que você tem buscado neste momento? O louvor pode subir. O que você tem buscado? Deus, Ele tem dito nessa noite, talvez você alcançou resultado numa área, mas você deixou as outras de lado. Ele quer que você volte a buscar o reino dEle, volte a buscar o melhor para a sua casa, volte a buscar o melhor financeiramente, mas sem largar a outra ponta, sem largar o outro lado. Energia produtiva é isso, é você alcançar a abundância de Deus em todos os lados. Ainda de olhos fechados, eu quero te convidar a ficar de pé no seu lugar. Fique de pé no seu lugar, em silêncio, feche seus olhos. Em Eclesiastes 10:10 diz o seguinte: se o ferro perder o fio, o seu corte não é afiado, há que aumentar mais e mais a força. Preste atenção. O ferro, o machado somos nós. Se nós estivermos sem fio, nós vamos ter que trabalhar mais, nós vamos ter que investir energia no lugar errado mais, e nós vamos trabalhar em vão, assim como nós lemos, vamos ficar cansados. Mas Jesus, Ele fala que Ele dará força aos cansados. E se você está fraco, mais uma vez eu quero te convidar a vir aqui no altar. Se você está cansado, eu quero te convidar a vir no altar. Se você tem colocado energia no lugar errado, se você tem investido demais no seu trabalho e tem deixado a sua casa, a sua família de lado, se você tem investido demais em você e deixado o seu ministério de lado, eu quero te convidar a vir aqui à frente. Jesus, Ele vai mudar a sua história. Não perca essa oportunidade. Deus, Ele tem algo para você. Deus, Ele está falando no seu coração. Ele quer te fazer novo. Ele quer derramar a vida, a abundância em você. Ele diz: chega cansaço, chega sofrimento. Chega de buscar somente a finança, chega de buscar somente o seu prazer, aquilo que te agrada. Chegou a hora de Jesus entrar de verdade no seu coração. Chegou a hora de Jesus restaurar a sua casa. Chegou a hora de Jesus mudar a sua história. Chegou o dia de Deus derramar o milagre que você tem clamado. Mas você precisa falar: Deus, até hoje, meu Pai, eu estive cansado. Até hoje, meu Deus, eu estive sobrecarregado, porque eu colocava, meu Pai, as forças no lugar errado, porque eu deixei de te buscar, porque eu deixei de buscar a minha família, porque eu só penso no trabalho, porque eu só penso em mim mesmo. Deus, eu cansei disso. Eu quero viver uma vida abundante, eu quero viver uma vida plena diante da sua presença. Fale isso para Deus neste momento. Deus, Ele quer ouvir a sua voz. Deus, Ele está ouvindo a sua oração. Então abra sua boca neste momento e fale para Deus o que você está sentindo. Fale para Deus o que você está passando. Deus, Ele vai te renovar nessa noite. Deus, Ele vai derramar força sobre sua vida. Ele está aqui e Ele marcou essa noite para encontrar você. Se você quer ser renovado pelo Senhor, então eu quero te convidar a declarar esse louvor com toda a sua força, com toda a sua intensidade. Entra, a porta está Declare isso a Deus. aberta, pode entrar. Deus, Ele quer ouvir a sua voz. Entra. Faça como Zaqueu, chame a atenção de Deus. Chame a atenção de Deus neste momento. É o teu lar. O quanto vale o seu milagre? Chame a atenção dEle. Pode entrar, a casa é sua. Esse é o teu lar.
daqui pra frente é assim. Eu não quero mais viver sem ti. Pode entrar, Senhor Jesus. Pode entrar, a casa é sua. Esse é o teu lar, Yeshua. Daqui pra frente é assim. Eu não quero mais viver sem ti. Pai, em nome de Jesus, aqui estão os teus filhos, as tuas filhas, aqueles, meu Deus, que nessa noite o Senhor marcou para transformar, para trazer abundância, para trazer, Senhor Deus, uma vida plena, uma vida constante contigo. Aqui estão os teus filhos, as tuas filhas que nessa noite, meu Pai, estão entrando no centro da sua vontade, estão alcançando o milagre que estava diferente o Senhor neste momento. Aqui estava o povo que estava cansado, mas que o seu Espírito Santo renovou, o seu Espírito Santo derramou graça, derramou do seu poder. E mesmo que você neste momento não esteja sentindo, Deus Ele faz, Deus Ele está fazendo em você. Você só precisa crer, você só precisa acreditar, voltar para sua casa, crendo que Jesus fez em você, crendo que Jesus mudou a sua história. E se você crê nisso, eu quero te convidar a dar o seu melhor aplauso nessa noite, amém? Criatura, vamos Pode voltar cantar. pro seu lugar. Vem Clarice de Brasil. Vai lá, Luiz. Parabéns pra você nessa data querida. Muita felicidade, muitos anos de vida. Parabéns pra você nessa data querida. Muita Felicidade, muitos anos de vida. Glória a Deus. Estenda tuas mãos para cá pra gente orar por essas queridas. Deus, nós agradecemos, Pai, pelo cuidado, pelo amor que o Senhor tem tido para com elas. E pedimos, Deus, que essa graça possa ser renovada mais um ano, cheia de vitórias, de conquistas, e que todos os sonhos delas, Pai, que elas almejam ainda nesse ano, possam ser realizados. Nós profetizamos saúde, graça, prosperidade dos céus sobre a vida delas, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém. Depois pode vir dar um abraço nelas aqui.